língua é como uma fagulha. Pensa numa floresta e uma fagulha, algo pequenino que pode colocar fogo numa grande floresta. Essa semana eu estava ouvindo a CBN e eles estavam preocupados com a questão dos incêndios, né, nas florestas. E aí aquele que estava sendo entrevistado dizia que qualquer coisa pode colocar fogo numa floresta, até mesmo um pedacinho de vidro caído lá no meio da floresta, porque quando o sol bate e a luz passa pelo vidro e concentra calor em um só lugar, em um só ponto, aquilo ali então começa um incêndio. É algo pequeno, talvez você tenha brincado com isso quando você era menor. Quando eu estava na escola, a gente tinha um amigo que tinha uma lupa, era uma beleza aquilo, era o máximo, porque a gente pegava as folhinhas secas que tinha na escola e botava a lupa para queimar a folha, para desenhar o nome na folha, e a gente achava o máximo aquilo ali. Agora já imaginou um pedacinho de vidro, a luz passando por ali, concentrando o calor, um pequeno foco, uma pequena fagulha, uma floresta devastada. É esse o exemplo de Tiago. A língua é assim. Veja como uma fagulha põe em chamas uma grande selva. Tenha cuidado, ele está dizendo, com a sua língua. Ele quer os seus leitores bem conscientes daquilo que pode ocorrer quando não se refreia a língua. A língua é fogo. A língua é pequena, mas é como uma fagulha que põe em chamas uma grande selva. Ela pode arruinar a vida de alguém. É com a língua que o homem mente, é com a língua que ele difama, mata. Não muitas vezes literalmente, certo? Mas ele mata com as suas palavras, com a sua ira. A língua é o veículo para o coração. Lembra de Jesus falando? É do coração que procedem estas coisas. É aquilo que sai do coração que contamina o homem. Daí Jesus fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então aquele que está usando a língua desta forma está revelando como está o estado do seu coração. E não minimize os pecados da língua. Nós gostamos de falar muito e por vezes nós falamos demais, e às vezes nós falamos, mas é só um comentáriozinho, não há problema. E Tiago está falando, uma pequena chama, uma pequena fagulha põe em chama uma selva. Apesar de pequena, sua língua pode arruinar o seu testemunho cristão. A sua língua pode lançar injúrias contra o seu irmão, pode manchar a imagem do evangelho. Lembre-se que você sempre será responsável por aquilo que você fala, pelas palavras que saem da sua boca. Como eu disse, há muitos cristãos que não veem importância nos pecados da língua, em comentar sobre a vida alheia. Comentários simples, tolos, despretensiosos, mas que de fato são maldosos, são perniciosos, são maliciosos. Por vezes nós temos opiniões diferentes sobre várias coisas, nós temos gostos diferentes, nós não gostamos das mesmas coisas, certo? Isso em termos de tudo: corte de cabelo, cor do cabelo, tipo de roupa, cor de roupa. Há problema em você ter opiniões diferentes? Nenhum problema. Mas não é que às vezes a gente olha para o outro e pensa assim, que roupinha ridícula, né? Como que alguém tem coragem de usar um negócio desse? Ok, está aqui, mas eu não me contento com isso. Eu cutuco o outro e falo assim, olha só, coisa ridícula. Por que nós somos tão rápidos a fazer esse tipo de comentário? A
pecar dessa forma. E não são poucas as vezes que nós fazemos isso. Todos pecamos no falar. Então cuidado com a forma como você tem reparado o outro e feito comentários maldosos. E como crentes, nós às vezes fazemos isso com todo um ar de piedade. Nós fazemos isso dizendo assim: vamos orar pelo irmão, né? Eu estou doido para falar do pecado de alguém, mas eu não posso só falar o pecado. Eu falo então, aqui, vamos orar pelo irmão, porque o irmão está fazendo isso, e aí eu conto o que eu quero contar. Agora que eu já botei a capa de santidade na frente, eu falo o que eu bem entender, porque vai parecer que eu estou muito preocupado mesmo com o meu irmão. Com a língua nós diminuímos as pessoas, realçando, anunciando os seus defeitos, muitas vezes a fim de parecer melhor do que eles. Nos assemelhamos àquele fariseu que foi orar no templo, e que ao invés de simplesmente orar ao Senhor, ele precisava diminuir o publicano e dizer: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu não sou como este publicano. Ora, às vezes nós nos assemelhamos muito a este homem, queremos nos sentir bem com nós mesmos, e usamos sempre o nosso pelo menos, eu sou ruim, né? Mas pelo menos eu não sou como o meu vizinho, aquilo sim é ruim, pelo menos, e eu vou o tempo todo me nivelando pelo menos, e Deus está dizendo: não é para ser assim, as coisas não podem ser assim,